somos para nos relacionar. Amém? Agora, com quem devemos nos relacionar em primeiro lugar? Com Deus. Então, um ser humano, uma pessoa que vive uma vida alienada de Deus, não está cuidando de quem? De si mesmo, e consequentemente não possui autoestima. Existem milhares de pessoas lindos por fora, porém completamente mortos por dentro. Sabe por quê, amigos? Porque estão vivendo uma vida alienados de Deus. Então, quem se ama faz o quê consigo mesmo? Se cuida. Então, se cuidar é entender a sua essência, em primeiro lugar. E a nossa essência é divina. Nós somos filhos de Deus, criados para nos mantermos em pleno relacionamento com Ele. Amém, irmãos? Então, esse é o primeiro passo do relacionamento. Mas o segundo, semelhante a este, é que devemos amar nosso semelhante como a quem? Como a nós mesmos. Eu vou trazer 3 textos um tanto duros, mas que vai endossar aquilo que queremos pensar. Abra sua Bíblia agora no livro de Apocalipse, no capítulo 11. Todos encontraram? Pastor, posso lhe pedir um favor? Alguém pode trazer um suco para mim? Se não tiver, serve água. Refrigerante não, gente. Não vai ressecar mais ainda. Água é melhor. Todos encontraram o capítulo 11 de Apocalipse? Amém? Eu vou ler apenas o versículo 1 que diz assim: E foi-me dada uma cana semelhante a uma vara. E chegou o anjo e disse: Levanta-te e mede o templo de Deus, e o altar, e o que mais? E os que nele adoram. Irmãos, está acontecendo aqui hoje um trabalho de pesos e medidas. O Senhor está medindo o templo, não medindo em comprimento, assim, fisicamente falando, mas medindo a qualidade deste templo, medindo a qualidade do altar deste templo e medindo principalmente quem? Os que nele adoram. E aí eu posso já nos exemplificar e já nos colocar numa condição de sacrifícios, porque lá em Romanos 12, verso 1, Paulo diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o quê? O vosso culto racional. E aí eu convido vocês a abrirem num segundo texto, o livro de Malaquias, capítulo 1. Malaquias, capítulo 1, é um livro antes do livro de Mateus. Malaquias, capítulo 1, é um texto assim um tanto duro do profeta Malaquias. Todos encontraram o capítulo 1? Amém? Vamos ler apenas o versículo 7. E em minha tradução diz assim: Ofereceis sobre o meu altar, o que, irmãos? Pão imundo, e dizeis: em que te havemos profanado? E aqui estão duas situações bem distintas e preocupantes. Primeiro, o Senhor declara que está sendo oferecido o quê? Pão estragado. E quem é esse sacrifício? Nós, que devemos nos oferecer a Deus em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o quê? Nosso culto racional. E agora Malaquias coloca o seguinte: ofereceis sobre o meu altar pão imundo. E ainda perguntam: em que te havemos profanado? E aí eu vou ler o terceiro texto, e eu convido os irmãos a ir à primeira epístola de Paulo, escrita a Tiago, no capítulo 5. Ou melhor, Timóteo, desculpe, 1 Timóteo, 1 Tiago não existe. É 1 Timóteo. Tiago escreveu a sua própria carta. Paulo escreveu a Timóteo, capítulo 5. Todos encontraram?
Amém? Eu vou ler apenas o versículo 8, que diz assim: mas, se alguém não tem cuidado de quem? Dos seus, principalmente de quem? Principalmente de quem? Da sua família. Está fazendo o quê? E é pior que quem? Esse texto é pesado também. Se alguém não tem cuidado dos seus, principalmente dos da sua casa ou da sua família, está negando a fé e é pior do que o infiel. Por que eu trouxe esses três textos? Porque hoje muitas pessoas vivem uma dualidade. Na igreja são uma bênção, na sua casa são uma miséria. Para as esposas dos outros são cheios de gentileza, para a sua própria esposa é uma praga. Para os filhos dos outros é cheio de carinho, dá bala, atenção e fazem de tudo. Para os seus próprios filhos não fazem absolutamente nada. E o Senhor quer que sejamos sacerdotes em nosso lar. Porque o que vale ganhar o mundo inteiro se perdermos a nossa alma e a nossa família? E eu quero tratar com os irmãos nessa manhã qual é a visão de Deus para a família. Em que estamos profanando o templo de Deus e o altar de Deus? Pegue aí a sua Bíblia e vamos ao livro de Gênesis. Gênesis capítulo 2. E aqui nós encontraremos o Senhor dando uma clara apresentação de como a família deve se portar. Capítulo 2 do livro de Gênesis, todos encontraram? Antes da leitura, vamos pensar sobre os acontecimentos dessa época. Jesus Cristo, Deus, Ele criou o mundo do pó, com a sua palavra. E depois de criar todas as coisas, criou o homem do pó da terra. Soprou nas narinas do homem e o homem passou a ser uma alma vivente. E aí depois disso, Adão começou a interagir com Deus e Deus chamou Adão para uma conversa. Falou assim: Adão, já criei todas as coisas, criei para que você seja feliz e possa desfrutar de todas essas maravilhas. Porém, existe um detalhe que faltou, e eu gostaria que você pudesse complementar isso que faltou. E Adão ficou feliz por poder participar de alguma forma da obra criadora de Deus. E aí Adão pergunta: Senhor, qual foi o detalhe que o Senhor esqueceu? Ele falou: não esqueci, eu deixei para você fazer. E que detalhe é esse? E Deus falou para Adão assim: olha, todos os animais que tem aí, nenhum deles tem nome. E você tem uma capacidade intelectual incrível. Então gostaria que você pudesse sair por aí pelo jardim e pusesse nome em todos os animais que você encontrar por aí. E Adão ficou feliz com a sua missão e saiu animado para cumpri-la. E aí foi andando, encontrou um bicho grande com um negócio na frente e disse assim: nossa, você tem uma cara estranha, parece um elefante. Está aí, seu nome vai ser elefante. E aí continuou andando, encontrou um camelo e foi dando nome a todos os animais que encontrava, até que por fim se encontrou desanimado. Poxa, como poderia Adão estar desanimado? Tudo era tão belo, tudo era perfeito. E Adão voltou para conversar com Deus sobre o seu desânimo. Falou: pô, Senhor, a sua missão foi muito interessante, mas o Senhor fez uma coisa comigo que eu não gostei. O que foi, Adão? Todos os animais que eu encontrei tinham uma companheira. E eu me via sozinho. E um homem sozinho fica desanimado. Existe aqui algum marido que está com a esposa aqui dentro e ela está num lugar e ele no outro? Então, se puder procurar sua companheira, ou companheira, procurar o seu companheiro, homem sozinho fica desanimado. Amém. Alguém mais? A outra coisa, irmãos, as crianças têm que permanecer nas extremidades. Homem sozinho fica desanimado. Crianças nas extremidades, da direita e da esquerda, ok? Às vezes criança, eu tenho 3 filhos também. E se a gente deixar eles ficarem no 3, a gente fica quase a 3 metros de distância um do outro. Não é que eles são gordos, mas eles ocupam muito espaço. Então, as crianças nas extremidades e os casais têm que estar unidos. Tanto é que depois que Adão declarou essas palavras para Deus, Deus declarou assim no verso 18, e é o texto que eu quero ler com os irmãos. E que disse Deus no verso 18? Não é bom
que o homem esteja só. Vou fazer para ele uma auxiliadora que lhe seja idônea. Aí Deus fez Adão cair num sono pesadíssimo. E aí tirou uma das costelas de Adão e nem assim ele acordou. E dali Deus fez Eva para Adão, construiu aquela linda mulher. E aí despertou Adão do seu sono. E no verso 23 diz assim: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada